Samuel, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo de número 1. Essa palavra é uma palavra que fala muito ao meu coração, é uma palavra que faz parte do meu contexto de vida de alguma forma, e eu me alegro muito quando eu vejo esta palavra. E 1 Samuel, capítulo de número 1, vai falar algo poderoso para mim e para você, dos versos 1 até o 13, vai dizer assim: olha, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, o Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Pai, esta é a tua palavra, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma palavra, ou diante de uma história, onde a Bíblia nos relata a respeito de Ana, uma mulher que tinha um coração como eu e você, uma mulher que tinha um sonho como eu e você. E a Bíblia nos mostra que Ana, por um propósito de Deus, teve por um tempo o seu ventre cerrado. Ela não pôde dar filhos a Eucana por determinado tempo, por um propósito de Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos para a palavra, ou quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos aprender coisas referente à vida de Ana, ao que Ana enfrentou, que podemos aplicar nos dias de hoje, para que também possamos alcançar em Deus o milagre, a promessa tão sonhada que desejamos, que almejamos, que buscamos da parte de Deus. Porque se você for olhar o contexto, você vai ver que lá na frente Deus permite Ana ter não somente um filho, mas também ter 6 filhos. Só que quando eu começo a olhar, quando eu começo a analisar, quando eu começo a ver toda a história de Ana, a primeira coisa que eu começo a compreender, que parte do plano de Deus para a vida de Ana era o atraso dos seus anos de fertilidade. Isso era parte do plano de Deus para a vida de Ana.
atrasar os anos da fertilidade de Ana. Enquanto Penina e Eucana olhavam as circunstâncias externas de Ana, Deus seguia adiante com o seu plano. Ou seja, se você não entendeu, eu quero fazer você entender nessa noite, porque às vezes nós não entendemos o plano de Deus, nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos por que o Senhor demora para realizar o desejo do nosso coração, porque às vezes nós olhamos para a circunstância, enquanto Deus está seguindo com o plano, porque afinal, Salomão diz que há um tempo para todas as coisas, há um tempo de nascer e um tempo de morrer, um tempo de plantar e um tempo de colher o que se plantou. Ou seja, Deus sabia o momento certo, a hora certa de permitir com que Ana viesse poder gerar filhos. Mas enquanto Penina e Eucana olhavam a circunstância, Deus estava ali seguindo com um projeto, porque o profeta Jeremias diz que é Ele que sabe o pensamento que tem a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então nós precisamos começar a compreender, nós precisamos começar a olhar para a palavra e entender, fazer algumas perguntas para a palavra de Deus, para que possamos compreender o processo que vivemos ao longo da vida, porque existem pessoas que acreditam que o processo faz parte de um castigo de Deus. Não, querido. O processo nunca fez e nunca vai fazer parte de um propósito de Deus. O processo, ele faz parte de amadurecimento, de crescimento, e nós muitas vezes não entendemos isso. Mas quando nós olhamos para a vida de Ana, nós conseguimos encontrar uma virtude que todos nós precisamos fazer dessa virtude uma realidade nas nossas vidas. Por exemplo, quando você olha para a vida de Ana, você vai ver que ela teve fé. Embora ela tenha sido humilhada, embora ela tenha passado por vergonha ao longo de um determinado tempo na sua vida, porque naquela época era uma desonra para a mulher não conceber um filho, a lei permitia que o marido viesse separar da mulher e procurar outra para que ela pudesse se casar e assim gerar filhos. Embora Ana tenha passado por um determinado momento de aflição, de angústia, de perseguição, embora Ana tenha enfrentado um determinado momento de vergonha, mas ela não perdeu a fé, ela não desistiu, ela não perdeu a esperança. A Bíblia diz para mim e para você, no verso 7 e 8 do capítulo de número 1 de 1 Samuel, que Ana, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Perceba que Ana, por mais que ela passou por um tempo de angústia, de amargura, de desprezo, de vergonha, ela não deixou de ir buscar o Senhor, porque ela ainda tinha esperança no coração que Deus poderia dar a ela a capacidade de se tornar mãe. Então, se você parar para entender, a Bíblia vai dizer que ela era constantemente humilhada, tendo como resultado o desejo de não se alimentar. Olhando para essa situação, logo entendemos que Ana estava abalada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mas ela não desiste de ir buscar o Senhor, ela não desiste de ir na casa do Senhor, ela não desiste de poder clamar ao Senhor, ela ainda tem esperança, porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então, mesmo sendo humilhada, mesmo passando por uma vergonha, ela não deixa de ir buscar o Senhor. Coisa que eu e você precisamos entender, porque eu sempre costumo falar isso aqui na nossa igreja, eu sempre costumo falar isso no altar aqui, não há um acordo de paz para mim e para você, não há um acordo de tréguas para mim e para você, nós somos constantemente perseguidos. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bradando como leão, procurando quem possa tragar, ou seja, ele está constantemente observando a nossa vida e tentando de alguma forma nos fazer parar.
Mas nós, por mais que passamos por as aflições, por percas, por angústia, por humilhações, por mais que passamos por determinadas situações, nós não podemos deixar de ter fé, não podemos perder a esperança, nós não podemos deixar de acreditar, porque a Bíblia vai falar para mim, para você, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8 ao 10, se você puder abrir nessa noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai falar o teu coração nessa noite, porque não tem nada a ver comigo, querido. E a Bíblia diz para mim, para você, capítulo 3, versículo número 8 ao número 11, diz assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, Deus já havia decretado que Ana teria um filho, Deus já havia estabelecido, mas a porta ainda não tinha sido aberta. Mas olha o que João está escrevendo à igreja de Filadélfia. Olha só, conheço as tuas obras. Ele está falando que Deus, o próprio Cristo, conhece as obras daquela igreja, sabe do coração daquela igreja, porque Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio e é o fim. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, e tudo que nós precisamos entender nessa noite, que Ele tem colocado uma porta aberta diante de nós, mas nós não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, não podemos desistir, não podemos fazer como a mulher de Ló fez, em querer olhar para trás, e se tornou como uma estátua de sal. A Bíblia continua dizendo, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. As forças de Ana eram pouca, porque para pensar, uma mulher que sonhava ser mãe, sendo humilhada excessivamente por uma outra mulher que gerou filhos, para pensar o desgosto que ela não carregava no coração, o quanto ela não estava abalada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Afinal, ela servia um Deus todo-poderoso. Ela poderia muito bem questionar a Deus, dizendo, Senhor, eu venho toda vez aqui sacrificar o Senhor em Siló, eu venho apresentar ofertas ao Senhor, eu tenho vivido nos princípios da palavra do Senhor, eu tenho tentado dia após dia ser fiel ao Senhor, mas hoje eu sou estéril, eu estou sendo humilhada, não, para mim não dá, eu vou desistir, eu vou abrir mão. Mas a Bíblia diz que ela não abre mão, mas ela continua, mesmo com pouca força, ela guarda no coração a chama da esperança, porque ela entendeu que o Redentor dela era vivo e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ela poderia pensar ou imaginar. Pega isso nessa noite, querido. Deus é capaz de poder mudar a sua história, mudar a sua família, mudar o seu casamento. Deus é capaz de mudar a história da sua empresa. Deus é capaz de abrir uma porta de emprego para a sua vida. Deus é capaz de poder mudar a sua história nessa noite. Mas você não pode perder a fé. Você não pode perder a fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Ana não via possibilidade de se tornar mãe, mas ela buscava, porque ela esperava em Deus, porque ela acreditava que Deus poderia mudar a história da vida dela. Talvez você não consiga ver o milagre, talvez você não consiga ver a possibilidade, talvez você esteja no mesmo papel de Eucana e Penina, olhando para a circunstância, mas Deus segue com o projeto dizendo, ei, não desanima, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pega isso nessa noite, porque a Bíblia vai continuar dizendo, eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que de si mesmos se declaram judeus e não são, mas se mantêm, eis que os farei vir e prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei. O inimigo que fica tentando semear no teu coração,
Um dia ele vai ter que prostrar nos seus pés e reconhecer que o Deus que você serve, Ele é vivo e poderoso e fiel para cumprir todas as promessas sobre a tua vida. Aquele que fica semeando no teu coração que tudo que você está vivendo é mentira, porque se fosse verdade, as coisas já teriam mudado. Mas João está escrevendo à igreja de Filadélfia, dizendo assim: olha, não desista, mesmo que vocês tenham pouca força, mesmo que ele semeie no teu coração, mesmo que ele fale no teu ouvido, mesmo que ele jogue coisas ruins no teu pensamento, não desista, ainda que você tenha pouca força, continue marchando, continue olhando para o autor e consumador da tua fé, porque quem te justifica, quem te abençoa, quem abre as portas, é o autor e consumador da tua fé. Então permaneça firme, porque Ele vai fazer o teu inimigo prostrar nos teus pés e reconhecer que Deus é na tua vida. Então eu percebo que Ana, ela não perde a fé, mesmo diante de uma situação tão complicada que ela estava vivendo. Às vezes eu e você queremos desistir, às vezes eu e você pensamos em abandonar o barco, às vezes eu e você pensamos em abrir mão de tudo, porque não queremos viver o processo. Mas entenda nessa noite, o processo faz parte. O processo faz parte de um amadurecimento, de crescimento. Então não perca a esperança, não perca a fé, meu irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das virtudes que fez com que Deus viesse abençoar Ana, para que ela pudesse gerar filho, foi a fé que ela teve, a esperança que ela teve, mesmo sendo humilhada, indo buscar ao Senhor, lá em Siló, pagando preço, adorando, exaltando, sendo fiel, porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Outra coisa que eu olho para a vida de Ana, e que eu aprendo, que nós precisamos aprender nessa noite, e que nós precisamos fazer dessa virtude uma verdade na nossa vida, é que mesmo sendo humilhada, ela mantém uma vida de oração. Mesmo passando por dificuldades, mesmo sendo constrangida, mesmo com todas as lutas que ela enfrentou, ela tem uma vida de oração. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, no verso de número 14 de 1 Samuel, verso de número 14, vai dizer para mim e para você algo maravilhoso, que nós conseguimos compreender nessa noite, e poder fazer dessa verdade uma realidade na nossa vida, e assim alcançarmos as bênçãos do Senhor, porque afinal ela nos enriquece e não causa dor. Vai dizer para mim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, tudo estava contradizendo contra Ana. Não ora não, Ana. Quantas vezes você já veio aqui, Ana? Olha o tanto que você está sendo humilhada, Ana. Olha só o que você está vivendo, Ana. Para que orar, Ana? Porque se esse Deus fosse de verdade, se esse Deus fosse verdadeiro, se esse Deus fosse fiel, Ana, a sua vida não estaria assim. Olha o tanto de lágrima que você já derramou, olha as suas emoções como estão abaladas, Ana. Para que orar? A Bíblia diz que mesmo com a amargura de alma, mesmo tudo dizendo não para ela, ela foi buscar, ela foi orar, porque a oração tem poder. A Bíblia diz que pedi, pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ana entendeu isso perfeitamente, e mesmo com todas as dificuldades, ela entendeu. Verso de número 28 do capítulo 8 de Romanos, ela conseguiu compreender e fazer da palavra de Deus uma verdade sobre a vida dela. Vai dizer para mim e para você, Romanos capítulo de número 8 e verso de número 28, vai dizer assim, querido, olha, vai dizer assim, olha,
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que Ana estava fazendo fazia parte do processo, fazia parte do plano de Deus, fazia parte da glória de Deus. Ou seja, querido, tudo que nós enfrentamos nesse tempo de hoje, tudo que nós vivemos nesse momento, faz parte do propósito de Deus, faz parte do processo, é para o nosso crescimento, não é para a nossa morte. O deserto não foi para a morte, as cadeias não foram para a morte, a cova dos leões não foram para a morte, a fornalha de fogo não foi para a morte, e tantas outras, a cisterna não foi para a morte. Não vai ser essa luta que vai nos matar. Nós precisamos manter uma vida de oração, porque Romanos capítulo 8, verso de número 18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, eu não desisto, eu não perco a fé, eu continuo orando, porque eu sei que tudo isso contribui para o meu bem, para o meu crescimento. Eu sei que tudo isso que eu enfrento aqui, ainda que doa fisicamente, ainda que doa na carne, mas eu sei que não se compara com a glória de Deus que vai ser revelada na minha vida, porque eu sei que naquele grande dia, Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima, e eu vou poder ter a liberdade, a honra de poder olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, valeu a pena, foi difícil, mas eu tive uma vida de oração, foi difícil, mas eu não perdi a fé, foi difícil, mas eu consegui manter firme, foi difícil, mas eu continuei acreditando, foi difícil, mas hoje eu estou aqui dizendo para o Senhor: muito obrigado, porque hoje está sendo enxugado dos meus olhos todas as lágrimas. Entenda isso nessa noite, querido. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele tem projetos sim sobre a tua vida, Ele tem milagres sim sobre a tua vida, Ele tem sim bênçãos para poder derramar na tua vida, mas o inimigo tenta te parar, mas Ele está dizendo: ei, não pare, não perca a esperança, não perca a fé, tenha uma vida de oração, porque os céus é conquistado por esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força, é por muito sacrifício. Nós precisamos lutar, nós precisamos combater um bom combate, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, no próprio livro de Romanos capítulo 8, e verso 35 em diante, vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A luta que eu e você estamos passando, o desemprego que estamos enfrentando, a crise que estamos vivendo. Olha o que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia. Ele vai continuar dizendo: ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito, por amor a Ele. Quem ama Ele aqui nessa noite, meu irmão? É por amor a Ele que todos os dias Ele está dizendo: somos entregues à morte, fomos considerados como ovelha para o matadouro. É todos os dias, nós somos esmagados, nós somos pisados, o nosso caráter é forjado, é na luta que nós mostramos o que há dentro do nosso coração. Então, quem nos separará do amor de Cristo? O desemprego, a crise econômica, a luta que nós enfrentamos, a incompatibilidade com o nosso cônjuge, é isso que vai nos separar do amor de Cristo? Ah, porque fulano não vai com a minha cara? Ele não tem que ir com a sua não, ele tem que ir com a dele, porque Deus já deu uma para ele. Agora, nem Cristo conseguiu agradar todo mundo, não vai ser eu e você que vamos conseguir agradar a todos. Ah, mas eu fico sentimental, para mim não dá, porque... Não, por causa disso você vai deixar de servir a Deus, por causa disso você vai deixar de ser fiel a Deus, por causa disso você vai deixar de acreditar nas promessas de Deus sobre a tua vida? Não, querido.
Paulo continua dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloca isso no teu coração nessa noite. Se você veio aqui para buscar o milagre, entenda, você vai ser confrontado, o inimigo vai tentar te parar, o inimigo vai tentar fazer você desistir, mas não perca a fé, não perca a esperança. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a equipe de louvor, não tem nada a ver com a equipe de músico, de diácono, não tem nada a ver com a equipe de câmera, de som, mas tem tudo a ver com Cristo, e a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É Ele quem fez a promessa, é Ele. Mas tudo que eu e você precisamos é manter o coração confiando, orando, buscando e entendendo que também precisamos ter uma vida de obediência. Porque se você for olhar, você vai ver que no verso de número 11 de 1 Samuel, Ana, depois de acreditar, de ter fé, não ter perdido a esperança, depois de buscar o Senhor, depois de orar ao Senhor, ela faz um voto a Deus. Ela chega diante de Deus e faz um voto com Deus, dizendo para Ele as seguintes palavras. Ela olha e diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana faz um voto ao Senhor que, se Ele atentasse benignamente para a aflição dela, na amargura, da humilhação, desespero, e desse a ela um filho, um varão, ela o devolveria ao Senhor por todos os dias da sua vida. E aquilo ali chama a atenção de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando ela faz aquele voto, ela consegue tocar no coração de Deus, porque enquanto Ana estava querendo um filho, Deus estava querendo um profeta para a nação de Israel. E quando ela olha e faz o voto, falando: Senhor, se o Senhor me der a bênção de se tornar mãe, eu vou devolver ao Senhor. Deus olha e fala assim: pronto, tudo que eu queria ouvir. Porque eu sei que você está querendo um filho, mas eu também, mais do que um filho, eu estou precisando de um profeta nessa nação. Porque o povo está padecendo, o povo está virando as costas, o povo está sendo rebelde, mas vai ser através da vida dele que a palavra vai ser pregada, e muitos se arrependerão, porque enquanto você está querendo um filho, eu estou querendo um profeta. É por isso que Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, porque enquanto nós pensamos no carro, Deus pensa na eternidade. Enquanto nós pensamos na casa, Deus pensa na nossa comunhão com Ele. Enquanto eu e você estamos preocupados com coisas materiais, Deus está preocupado com coisas celestiais, porque a Bíblia diz que lá, ouro e prata, não haverá ouro, prata e nem ranger de dente. Consegue compreender isso nessa noite, meu irmão? Consegue entender essa realidade nessa noite? Às vezes nós estamos preocupados com tantas realizações, enquanto Deus está preocupado com a nossa salvação. E está dizendo: olha, eu não te dou isso, não é porque você não merece, não é porque você não é digno de receber, mas se eu te der, o seu coração vai mudar, seu coração vai transtornar, você vai empinar o nariz, você vai querer pisar nos outros, você vai querer humilhar o próximo. Não, eu não dou bênção para poder se tornar maldição, não, eu dou bênção para poder se tornar vida, e vida em abundância. Compreenda isso nessa noite. Deus está te dando para você compartilhar, para você repartir, para você dividir, não é para gastar no seu próprio deleite, não é para você se tornar egoísta e pensar no seu próprio celeiro, não. Porque quando Ana olha para Deus e fala assim: ó, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, ela compartilhou com Deus, ela dividiu, ela falou: Senhor, eu sei que é o Senhor que está me abençoando, mas eu vou devolver, porque eu sei que há um projeto maior através da vida dele. E isso toca o coração de Deus.
E Deus então dá a ela a bênção de se tornar mãe. Tem muita gente que às vezes não recebe um milagre porque não está sabendo pedir. Pedis e não recebeste porque pediste mal, para gastar no seu próprio deleite. Aprenda a pedir, começa a perguntar para Deus, porque Deus, Ele é fiel. Você vai olhar, você vai ver que Samuel nasce, e Ana cumpre com o voto sendo obediente, coisa que eu e você precisamos aprender, é ser obediente à palavra de Deus. E Deus é fiel na vida dela, que dá a ela a oportunidade de ser mãe não só de Samuel, mas de mais 5 filhos. Aí você vê a fidelidade de Deus. O verso de número 21 vai dizer para mim e para você algo tão sobrenatural. Vai olhar e vai dizer: e subiu Eucana seu marido com toda a sua casa e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Obediência, coisa que nós precisamos viver, se queremos alcançar o milagre, se queremos viver a promessa de Deus, se queremos desfrutar das bênçãos de Deus, não podemos perder a fé, temos que ter uma vida de oração, temos que ter uma vida de obediência, temos que entender que Deus é fiel, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele, não cumpriria? Deus, Ele zela pela sua palavra. E se você quer ver essa palavra se tornando realidade na sua vida, eu quero te convidar nessa noite a entender os princípios, a virtude de ter uma vida de oração, de ter uma vida de confiança em Deus, de ter uma vida de obediência em Deus, porque assim como Deus honrou a vida de Ana, Ele vai honrar a minha vida, Ele vai honrar a sua vida, Ele vai honrar a minha casa, Ele vai honrar a sua casa, porque Ele é fiel. Fica de pé no seu lugar, querido. Nós não temos mais tempo, mas eu creio que o Senhor, Ele vai realizar tudo aquilo que Ele tinha projetado para realizar, porque Ele é transcendental, Ele não está limitado a tempo, a espaço. Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e eu creio que nessa noite você está saindo daqui abençoado. Se você não crê, eu creio, querido, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor, Pai. O Senhor tem ministrado algo tão maravilhoso no nosso coração, que a única coisa que somos capazes de expressar nessa noite é que a cada dia mais a graça do Senhor se torne realidade sobre a nossa vida, a fim de que possamos alcançar no Senhor aquilo que não merecemos. Sim, Pai, essa é a nossa oração, porque a última coisa que queremos é abandonar o barco, mesmo tendo pouca força, nós não negamos, continuamos confiando, continuamos prosseguindo, continuamos em obediência, porque sabemos que melhor é estar no deserto com o Senhor, do que estar na campina sem o Senhor, Pai. Sim, Pai. Por isso estamos aqui para te agradecer, Senhor, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor, pelo cuidado do Senhor para conosco. O Senhor é maravilhoso, Pai. Não há palavras a serem expressadas nessa noite que possam de fato revelar a grandeza e a soberania do Senhor. Mas eu oro, Pai. Eu oro para que tudo isso que o Senhor falou se torne uma realidade na vida dos meus amados irmãos, na minha vida, na minha casa, na minha família. Sim, Pai. Nós precisamos, a cada dia mais, nos tornar seres melhores. E é somente através da Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja o Teu nome por isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus?
Quem entendeu a palavra aqui nessa noite? Antes de terminar este culto, eu gostaria de perguntar para você, que talvez nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca fez uma aliança com Deus. Não é religião, não é placa de igreja, mas é uma confissão de fé. Você que nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, deseja nessa noite retornar para os braços do Senhor, nós queremos orar por você nessa noite. Então, se você está aqui, levante uma das suas mãos para que nós possamos te conhecer em nome de Jesus. Deus abençoe aqui em nome de Jesus. Deus abençoe ali em nome de Jesus. Mais alguém nessa noite? Mais alguém nessa noite? Levante as mãos para que nós possamos te conhecer em nome de Jesus. Sem constrangimento nenhum, querida. Vem aqui, deixa a gente orar por você, por favor. Vem aqui, meu irmão, por favor, deixa a gente orar por você em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus, meu irmão? A Bíblia diz que nesse momento está tendo festa nos céus, e louvado seja o nome dele por isso. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Pai, louvado seja o teu nome, o Senhor que preparou esse dia para os teus filhos, e nós estamos aqui como igreja para apresentá-los diante do teu altar, para que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, para que o Senhor os revista de toda a armadura espiritual, para que nenhum dardo inflamado do inimigo venha fazê-los desistir dessa decisão tão importante. Como igreja, nós os abençoamos, declaramos um novo tempo, declaramos uma nova história, declaramos toda sorte de bênção na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eles podem anotar o nome de vocês e dar um livro de presente para a gente estar orando por vocês em nome de Jesus. Pastor Fábio, a nossa irmã vai levar vocês ali. Vai lá, em nome de Jesus. Gente, foi achado um telefone lá no banheiro feminino. Se você perdeu, depois você pode procurar aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Toma aqui, Samuel. Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada vida, por cada família. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor despeça todos em paz, em segurança. Oro para que o Senhor dê a eles a capacidade de terem a melhor noite da história da vida deles, e um restante de semana abençoado, Pai. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja não só hoje sobre a igreja, mas para todos sempre. E a igreja diz, querido, dê um tchauzinho para essa pessoa que